Foi em 27 de outubro de 1978 que o nome de William Saad Hosni foi indicado para ocupar o cargo de reitor da UFSCar, naquela que é considerada a primeira reunião do Conselho Universitário. Reitor entre os anos de 1979 e 1983, Saad criou as condições para que a universidade começasse a consolidar sua autonomia, ainda durante a ditadura, e para que seu sucessor fosse eleito democraticamente pela comunidade universitária. Uma década depois, passou a integrar o Conselho de Curadores da Universidade, cadeira que ocupou durante 22 anos. Em 2005, foi homenageado pela universidade com o título de Doutor Honoris Causa. Graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, Saad foi um dos fundadores da Faculdade de Ciências Médicas de Botucatu. Participou também da criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e fundou a Sociedade Brasileira de Bioética. Suas pesquisas científicas e militância na bioética o tornaram a principal referência nacional na área. Em 23 de março de 2015, o professor Saad concedeu uma entrevista à equipe de comunicação da UFSCar. Com sua notável gentileza, falou sobre a armadilha que o levou a ocupar o cargo de reitor e refletiu sobre o papel das universidades na sociedade. Na segunda parte da entrevista, retomou os episódios internacionais que motivaram as primeiras discussões sobre bioética e defendeu a importância das discussões sobre o tema. Para a UFSCar, é um imenso privilégio ter inscrito em sua história o nome de William Saad Hosni, não somente por sua atuação como dirigente da instituição, mas também por termos tido a oportunidade de continuarmos nos beneficiando de todo o seu conhecimento, experiência, ponderação e generosidade. Bem, a minha chegada seria interessante eu historiar um pouco para entender como é que o processo se desenvolveu. A minha chegada à Universidade Federal de São Carlos foi por causa de uma, como é que eu vou dizer, de uma armadilha, entre aspas, que me aprontaram. Porque eu estava terminando minha gestão como diretor científico da FAPESP, e um grupo de professores da Federal de São Carlos foi me procurar na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, dizendo que eles estavam, como universidade nova, procurando um reitor e como é que eu sugeri, que mecanismos eu poderia sugerir, eventualmente, para escolher um reitor que fosse do jeito que eles estavam pensando no perfil de reitor para aquele momento histórico. E eu sugeri a eles que procurassem identificar uma meia dúzia ou 10 nomes de pessoas da própria universidade ou de fora que eventualmente teriam o perfil que eles esperariam em linhas gerais de um reitor naquele momento. E que eles deviam fazer um ciclo de palestras, convidar essas pessoas, sem dizer que era para isso, para eles falarem sobre a universidade e para aferir as ideias desse eventual reitor, o que ele pensava sobre a universidade. Eles aceitaram essa sugestão sem me comunicar e convidaram várias pessoas, entre as quais eu. Eu vim recebendo um convite para falar sobre FAPESP e universidade. Eu não sei se estabeleceu um diálogo, uma certa empatia, o fato que eles acabaram fazendo uma eleição entre o corpo, a comunidade da Federal, para escolher o reitor. E eu fui o mais votado por uma lista tríplice. E eles fizeram a lista tríplice porque, naquele momento, não havia ainda sido instalado o Conselho Universitário. Quem fazia era o Conselho de Curadores. E nem sempre havia uma sintonia entre o que a comunidade queria e o que o Conselho de Curadores queria. O fato é que, para surpresa minha, eu fui escolhido reitor naquele momento. Fui indicado pelo presidente da República, que eu nunca vi, nunca conheci,
E foi uma surpresa total para mim. E aí eu assumi, terminou minha gestão na FAPESP e vim para cá. E aí aconteceu um fenômeno muito interessante. Eu me identifiquei muito com os anseios dessa comunidade. Porque se algum sucesso, você citou os indicadores, realmente nós estávamos, quando eu assumi, eram, se não me engano, 34 universidades federais. E nós estávamos na posição 32ª nos indicadores. E quando terminou minha gestão, nós já estávamos em quarto nesse ranking. Isso não foi mérito meu, isso foi mérito da própria comunidade. Porque o que eu senti aqui naquele momento era um grupo de gente relativamente jovem, idealista, atuando com coerência e autenticidade no que estavam propondo, desejosos de estarem abertos para uma universidade nova, dinâmica, que não tivesse viés político partidário ou de grupos, mas que estivesse com um projeto de crescimento e que estivesse aberta a conviver com a diversidade de grupos e com a diversidade de opiniões. Isto era, eu repito, isso pode ser colocado frequentemente como um discurso, mas aí era um discurso assumido, intimamente absorvido, assimilado, e isso me entusiasmou. Vindo da FAPESP, onde eu tinha tido uma experiência de ter contato com os pesquisadores de todo o estado de São Paulo, isso também me ajudou a ajudar a universidade, porque aí a gente fez contatos com várias pessoas que acabaram vindo para cá também. E vieram os que foram chegando, eles se identificaram com esse projeto. Esse dinamismo e essa convivência de busca do conhecimento, do compromisso com a educação, e não apenas com o ensino, mas numa profundidade de formação de gente para a universidade, olhando de maneira aberta, é que deu força ao crescimento da Federal de São Carlos. Esse é o primeiro ponto a destacar. E nesse momento, a universidade brasileira estávamos sob um regime político de ditadura. E durante a minha gestão, houve uma alteração na lei das fundações universitárias, das fundações em geral. Costuma-se dizer que essa alteração foi feita para beneficiar um ou outro reitor que queria permanecer como reitor, que era reitor e queria permanecer. Como não era permitida a recondução, então, segundo consta, eu não tenho como provar, nem isso é importante, seria feito por um reitor de uma fundação. Então foi baixado um decreto-lei dizendo que os dirigentes de fundações seriam indicados diretamente pela autoridade, sem lista, sem nada. Isto feriu completamente aquela visão da universidade que estava se constituindo. E imediatamente o pessoal se posicionou, essa comunidade se posicionou contra isso, porque aí nem lista tríplice podia ser feita. Só que nesse momento nós já tínhamos conseguido instalar o Conselho Universitário. Isso deu uma espinha dorsal forte, porque agora tinha um colegiado universitário e não apenas o Conselho de Curador fazendo também a função de Conselho Universitário. A função de curador não é exatamente a de Conselho Universitário. Isso fortaleceu o movimento de querer derrubar o Decreto-Lei 6733, que é esse que permitia a recondução. E isto acabou pesando também quando foi no final da minha gestão. Porque no final da minha gestão, a situação era, a 6733 diz que o presidente da República indica e não tem lista, não tem mandato, não tem segurança nenhuma, e ninguém é ouvido. E como nós estávamos com uma mentalidade completamente oposta,
Isto levou a um movimento mais profundo. E a comunidade só tinha um jeito de se manifestar, é fazendo a eleição direta. Então, a eleição direta, ouvindo a comunidade, era a única saída que restava, porque não tinha lista tríplice. Não, o Conselho Universitário não podia indicar, e a indicação era direta. Então, foi feita uma lista tríplice. Eu acabei sendo reeleito, quer dizer, teve uma votação bastante expressiva, e aí a universidade entrou em greve. Foi um momento também histórico, porque foi uma reivindicação, não apenas em torno de um nome, seria o meu, mas em torno de uma ideia de derrubar o decreto. Bom, só para resumir, que é o que interessa, ao final das contas acabamos chegando a um acordo com o Ministério, em que a gente saía da greve, mas eles retirariam o decreto 6733. Não foi imediato, mas foi depois. O Ministério cumpriu a promessa. Então, a derrubada da 6733, que, na minha opinião, era uma agressão à autonomia universitária, foi derrubada graças ao movimento da Federal de São Carlos. E, a partir daí, eu acho que a Federal de São Carlos teve um bom senso de escolher reitores que se identificavam mais ou menos com esta linha e que não assumiram querendo mudar o que o outro fez, mas, pelo contrário, prosseguir crescendo. E hoje ela é o que ela é. Hoje a Federal ocupa um lugar de destaque no meio das federais, mereceu, na minha gestão, uma reportagem da Veja, dizendo que era a estrela dos anos 80, aquilo também deu uma alavanca para a Federal de São Carlos e deu uma visibilidade muito grande. E ela acabou atraindo pessoas identificadas com o projeto. Entende? Quer dizer, foi uma feliz coincidência de ter uma comunidade preparada para ter a nova universidade, com coragem de ousar, com o pé no chão, porém, e que estava ciosa do seu papel, e que tinha ao lado a Universidade de São Paulo, que é a USP, que é um grande centro. Então, São Carlos acabou tendo dois centros universitários de peso, a USP e a Federal de São Carlos. Só que também havia uma certa aspiração da Federal ter a sua personalidade e não ser o quintal da USP, digamos assim, não no sentido pejorativo, porque a USP é a USP, né? Mas no sentido de ter a sua autonomia, sua fisionomia própria. E aí ela foi crescendo harmonicamente e sabendo viver com a diversidade. E disposta a analisar seus erros, fazer reflexão crítica sobre si mesma, sobre a situação e propor as coisas que ela deveria propor. E, em vários sentidos, a Federal de São Carlos tem sido inovadora em termos de universidade. A minha sensação, que eu sinto, e acho que eu percebi na ocasião, é que esse decreto que eu me referi era para as universidades federais sob o regime, instituído sob o regime de fundação. Porque as federais têm as autarquias e as fundações. A ideia de fazer a universidade fundacional, a universidade ser uma fundação, surgiu com a Universidade de Brasília, na década de 60. A partir daí, todas as federais que foram criadas até a criação da Federal de São Carlos eram sob forma de fundação. As outras tinham o conselho universitário e esse decreto-lei não abrangeu. E eles também reivindicavam que o reitor fosse escolhido por votação da comunidade. Isso era também um mecanismo de luta contra a ditadura. Só que eles não tinham, como é que eu vou dizer, o agente catalítico para produzir isto, porque eles tinham um conselho universitário, faziam lista tríplice, quer dizer, a autonomia, de certa forma, embora houvesse a luta pela democratização também do lado deles,
mas não tinha um argumento que nós tínhamos aqui, que aqui era ou isto ou nada. Quer dizer, ou não se ouve, ou então tem que ouvir a comunidade. Eu acho que isso foi o agente que reforçou um pouco. Mas a luta não foi só da federal, várias universidades também reivindicaram esta maior autonomia. E é uma ideia que, veja, a universidade tem que ser autônoma mesmo, porque pelas suas próprias características. Autonomia não é soberania. Autonomia significa uma responsabilidade. É uma liberdade que é dada para você fazer o papel que a universidade tem que fazer com a devida responsabilidade, sem diluição de responsabilidade e sem cumplicidade no anonimato. É um colegiado, não sei o quê, quer dizer, estava se assumindo uma luta pela autonomia. A democratização, no fundo, estava representando a luta pela autonomia, que é inerente, é uma luta que vem desde a instalação da criação das universidades no século XII, século XIII. Ela foi sempre uma luta pela autonomia. Autonomia para que a universidade possa exercer seu papel crítico sobre si mesma e sobre a sociedade inteira. Esse é um papel da universidade. E a democratização tem que ser entendida não no sentido político partidário, mas no sentido autêntico da palavra, como surgiu a democracia na Grécia Antiga, como uma instituição social, como um mecanismo institucional para garantir as condições para as universidades poderem funcionar. Eu acho que a universidade hoje, e eu vou falar universidades em geral, não podem fugir a um papel histórico e um papel social que elas têm que ter. Crítico no sentido construtivo, não no sentido destrutivo, mas crítico de si mesma, saber onde são as suas culpas e não carregar saco de pedra que não cabe a ela. Ela não deve substituir outros mecanismos, mas deve subsidiar e auxiliar qualquer outro mecanismo de crescimento, mas ela tem uma responsabilidade crítico-reflexiva sobre si e também da sociedade como um todo. Quer dizer, no momento que a universidade se deixar conduzir por mecanismos espúrios que firam sua autonomia ou que estejam atrelados a interesses ideológicos de qualquer natureza, ela está abrindo mão da sua liberdade. E esse é um papel muito importante que ela tem que fazer. Ela não pode se divorciar da sociedade, mas ela também não pode substituir os outros órgãos. Ela tem que ajudar o crescimento. Hoje, a Universidade Federal de São Carlos está vivendo um momento completamente diferente. Ela se expandiu, se ampliou, tem mais de um campi, mas ela continua aglutinando, ela continua tendo papel aglutinante, isso é, atraindo, porque há universidades, há instituições e há pessoas que, em vez de somar, dividem. E há outras que somam, aglutinam, atraem e fazem uma coesão. Eu acho que a Federal de São Carlos tem essa característica. Todos os cursos novos que foram criados, eles estão articulados entre si. Quer dizer, há uma mentalidade comum a todos os cursos, cada um com as suas características específicas, porém há um planejamento, digamos, um horizonte que está sendo construído. Acho que esse é o ponto forte. E que ela agora, com seus 45 anos, já não é, ainda é muito jovem, lembrando que a universidade tem mais de 1000 anos, né? E a Federal está com 45, coitadinha, mas já é uma senhora adulta. E ela agora tem o peso dessa responsabilidade. E ela está fazendo jus a isso, ela não está fugindo disso. E acho, de novo, que a universidade está num momento histórico importante de se manifestar, de participar, de devolver não se isolar na sua torre de marfim, se integrar com a sociedade, cultivando a ética, os valores,
e fazendo um equilíbrio, uma harmonia entre as três grandes funções que são atribuídas à universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Eu trocaria um pouco as palavras, essas palavras. Eu acho que o compromisso da universidade não é com ensino, é com educação. Ensino é meio, é com a educação, com a formação. Isto a gente sente aqui, que há uma preocupação na formação do indivíduo na sua área de conhecimento e como cidadão voltado para a problemática do seu país. E a formação de valores. Isto, então, é educação. Pesquisa e a outra é extensão. Eu acho que tem que fazer o equilíbrio, e a federal tem procurado isso. Fazer da educação também um mecanismo de pesquisa. A pesquisa como um processo de educação. E a chamada prestação de serviços não é prestação de serviço, é uma extensão da universidade para fora dos seus muros. Estender-se significa levar a sua filosofia de trabalho, a sua filosofia de educação e pesquisa para a extensão. Faz-se na extensão também pesquisa e educação. Isso a gente sente que é uma preocupação constante desde o meu tempo. A gente já tinha colocado isso vem sendo cultivado. Eu acho que esse é um ponto importante. Acho que nós estamos vivendo uma situação no país também que eu vou ser um pouco crítico. E eu acho que o que eu vou dizer é sujeito a chuvas de trovoadas. Assiste-se a um certo esgarçamento no tecido institucional, por N razões. E nessa hora a universidade não pode fugir ao seu papel de participar disto. Despida de qualquer outro interesse que não sejam os valores universitários. Isto é importante. Com a sua autenticidade, sua coerência e sua coesão. A bioética surgiu no início da década de 70. Ela surge como um neologismo, como uma palavra nova, proposta por um pesquisador da área de cancerologia, de laboratório de cancerologia dos Estados Unidos. Este homem, que foi o Potter, o nome dele é Potter, acabou morrendo há 4, 5 anos atrás, ele mostrou-se preocupado com o eventual mau uso dos avanços do conhecimento na área biológica, particularmente com biotecnologia. Para historiar um pouquinho melhor, eu diria o seguinte: quando chega a década de 50, 1950, iniciou-se uma revolução de conhecimento, a meu ver. Essa revolução começou com a descoberta da dupla hélice do DNA. Aí se iniciou que eu chamaria de revolução da biologia molecular. Quando chega em 1970, esse pesquisador percebeu que todo esse avanço de conhecimento dessa nova revolução, que era uma nova biologia, que é a biologia molecular, oferecia para a humanidade condições até então não imaginadas. Mas que se esse conhecimento não fosse adequadamente utilizado, poderia destruir a humanidade. A humanidade podia cometer um suicídio, se autodestruir e destruir as futuras gerações. Então, com receio de que isso acontecesse, ele disse: olha, é chegado o momento de nós pensarmos na ética desse conhecimento, na maneira de obter esse conhecimento, na maneira de aplicá-lo. E essa ética não é mais apenas a ética dos filósofos, é a ética também dos filósofos, a ética do pesquisador da área de biológica e a ética das humanidades. Então, embora tivesse nascido a bioética como um neologismo, como uma palavra, sem corpo de doutrina ainda, sem corpo conceitual, ela nasceu com um profundo significado, que é esse significado de olhar para o futuro, analisar criticamente os valores,
preocupar-se com a ética antes de começar a pesquisa e depois, e que essa ética não era mais só de quem fazia a pesquisa, mas interessava a sociedade toda. E que uma área de conhecimento não seria capaz, isoladamente, de responder a esse desafio. Tinha que ser multidisciplinar. Então, com isso, ele criou a palavra bioética. Pegou a palavra bio, significa vida, e ética, e juntou a palavra bioética. Então, nasce a bioética já com essa característica de ser multidisciplinar, para que haja todas as áreas do conhecimento opinando sobre aquilo que está sendo proposto, e que essas pessoas que vão discutir bioética deviam estar preparadas para assumir a transdisciplinaridade. O que é isso? Você, como jornalista, eu, como médico, temos que discutir se desliga aparelho ou não desliga aparelho na questão médica, onde se faz ou não faz aquela pesquisa. Então, nós estamos interdisciplinares, multidisciplinares. Mas se eu discordar de você e você discordar de mim, eu preciso entender o seu argumento e você me convencendo do meu ou vice-versa. Isso é transdisciplinaridade. É capaz de perceber a visão da outra disciplina e incorporá-la. E por isso, quando nasce a bioética, ela já é proposta para fazer a junção e a fusão da esfera, vamos chamar assim, da tecnociência com a esfera da cultura. A esfera técnica com a esfera das humanidades. E não mais apenas a ética dos filósofos, a ética dos filósofos, sociólogos, antropólogos, médicos, biólogos, jornalistas e vários segmentos da sociedade, porque é para ela que se volta. Então, essa é a bioética. Ela começa, então, na década de 70 e vai rapidamente se espalhando no mundo inteiro. No Brasil, nós ficamos um pouquinho retardados com relação a isso. Somente em 1992, eu e mais 6 colegas conseguimos criar a Sociedade Brasileira de Bioética. E levamos até 95 para poder fundá-la, porque aí já éramos 30 pessoas. Isto aconteceu porque a ética não é moral apenas. Moral é o valor consagrado pelos usos e costumes. A ética é o juízo crítico sobre valores, que implica numa opção de valor. E por isso precisa haver liberdade para fazer a opção com a devida responsabilidade. E nós vivimos uma ditadura. Não foi fundada a sociedade antes porque não havia esse sentimento de liberdade. Então, a bioética traz embutido várias mensagens. Primeiro, cuidado com o que você está fazendo. Segundo, pense no que você está fazendo. Veja como você vai aplicar, que nós estamos aqui para raciocinarmos juntos, em proveito da sociedade. E junto é interdisciplinaridade. E tenha a liberdade de fazer opção. De modo que qualquer mecanismo que tolhe a liberdade, ele é contra a bioética. Essa é a grande mensagem. Bom, agora respondendo um pouquinho à sua pergunta, por que isso se desenvolveu. Acontece o seguinte, nós médicos, sempre fizemos pesquisa em ser humano. Quer dizer, várias coisas que a medicina tem, e mesmo que ela faça em animais exaustivamente, chega uma hora que se aplica ao homem, ao ser humano. Então, é importante analisar este mecanismo ético disto. E até então que eu digo, até 1947, para escolher um marco referencial, a ética dessas pesquisas, estou falando da pesquisa na área médica, onde havia um sentimento ético mais profundo, porque a ética na medicina vem do século V a.C., com Hipócrates, e está no juramento até hoje. Mas eu dizia, até 1947, a ética desse processo era a ética do pesquisador, a ética dele enquanto médico, a ética médica. Quando chega ao final no final da Segunda Guerra Mundial,
se toma conhecimento de uma série de atrocidades feitas nos campos de concentração. E aí esses médicos nazistas foram levados a julgamento por terem feito experiências médicas realmente de tortura e que escapam ao menor senso ético, né? E os médicos nazistas foram condenados, foram processados por um júri internacional, dos países aliados. Os advogados de defesa dos médicos perguntaram onde é que estava escrito que eles não podiam fazer o que fizeram. E aí a humanidade toma conhecimento que não havia nenhum documento de natureza internacional sobre o assunto. Então, nesse julgamento, foi o julgamento de Nuremberg, que condenou vários generais, que condenou também esses médicos, esses crimes foram chamados crimes contra a humanidade. E aí surgiu o primeiro Código de Nuremberg, que é o primeiro documento, 1947, sobre ética da pesquisa. Em 64, a Associação Médica Mundial aperfeiçoou esse documento, surgindo a Declaração de Helsinki. Apesar desses dois documentos, continuaram ocorrendo abusos. Então, a literatura registra vários abusos, que nem aquele abuso feito com os negros numa cidade do Alabama, que começou em 1932, durou 40 anos, em que as pessoas que eram diagnosticadas com sífilis, era oferecido a elas tratamento gratuito, autópsia gratuita e enterro gratuito. E essas pessoas foram propositalmente deixadas sem tratamento. Durante 40 anos, quando já na década de 50 já tinha penicilina que curava. Porque queriam ver como é que... Isso foi feito sob o patrocínio do governo americano. Isso foi um escândalo na sociedade. E quem interrompeu o projeto foi a mídia. Foi a imprensa que tomou conhecimento e exigiu a interrupção. Então, isto acontece no momento, principalmente na década de 70, quando surge a bioética. Então, com essa mensagem que vinha da bioética e com esse clamor da sociedade, se achou que daí para diante, não só a pesquisa médica, mas a pesquisa em ser humano deveria ser feita sob a visão da bioética, não mais a ética profissional exclusivamente. Agora, os documentos que surgiram, os documentos internacionais que eu citei e outros que surgiram depois, são declarações, são propósitos. É preciso que isso seja institucionalizado para que ocorra. Então, vários países ficaram apenas com esses documentos internacionais e o Brasil também. Em 1995, eu já era membro do Conselho Nacional de Saúde, propus que fosse feito um documento de bioética para a ética na pesquisa em ser humano. Eu fiz a proposta, me nomearam presidente do grupo de trabalho e acabamos fazendo uma norma no Brasil. Então, hoje no Brasil, é um dos poucos países que tem toda essa filosofia de bioética na pesquisa colocada num documento que institui um sistema de controle bioético, com os comitês de bioética. Então, hoje no Brasil, em vez da ética criticar o que acontece, hoje no Brasil nenhum projeto de pesquisa pode ser iniciado se não tiver sido aprovado por um comitê. Com isso se chamou as várias áreas do conhecimento para uma discussão ética, se cria um leque, tem participação dos usuários obrigatoriamente, porque é ele tem que ter um representante, porque faz parte, afinal são eles que entram na pesquisa, e tem que estabelecer esse controle do sistema. E aí entregamos esse controle ao Conselho Nacional de Saúde, não é ao Ministério, nem é um conselho profissional. É o Conselho Nacional de Saúde, que, por lei, é um órgão de controle social. Então, temos um sistema institucionalizado,
que teoricamente tem que ser controlado pela própria sociedade, que é interdisciplinar, em que a responsabilidade do pesquisador não termina quando o projeto dele é aprovado, é indelegável, mas o comitê que aprova é corresponsável. Não é um trabalho burocrático. Se alguém burocratiza, o erro não é das normas, é de quem está dificultando, sendo burocrata sem necessidade. Então, e hoje o Brasil tem 600 comitês institucionalizados que estão discutindo ética da pesquisa pelo menos uma vez por mês e analisando todos os projetos. E o país sabe que projetos estão sendo feitos. A instituição sabe o que está sendo feito, quem está financiando. É o laboratório tem que assumir sua responsabilidade. O laboratório farmacêutico tem que estar bem clara a sua participação, não só financeira, mas sua responsabilidade da cobertura a quem? Ao doente. Quer dizer, você compare, isso é de 96 para cá. Antes de fazer-se pesquisa, às vezes nenhum doente sabia que estava no projeto de pesquisa. Agora não. Tem que ser informado, tem que dar o seu consentimento e assim por diante. Então, é por isso que a bioética cresceu e eu acho que esse é um grande caminho é uma experiência de interdisciplinaridade que pode ser aproveitada, porque, veja, nós médicos aprendemos muito com os filósofos, com os sociólogos, com o jornalista e com o usuário, porque a participação dele é importante nos comitês. E todo mundo aprendeu, e todo mundo está voltado para os valores. No momento em que o mundo inteiro pratica genocídio, como nós estamos vendo lá, o Estado Islâmico, e todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, é hora de resgatar valores. E uma das maneiras é discutir bioética, porque ela nos obriga a mergulharmos dentro de cada um de nós, revermos nossos princípios, nossas convicções e humildemente fazermos uma análise crítica do que a gente está fazendo, para onde a gente quer ir. Então, além de resolver o problema específico da pesquisa, nós estamos desenvolvendo um mecanismo para formação. Tanto que eu agora estou propondo o ensino de bioética em nível médio, para começar não apenas introduzindo os cursos de graduação, na pós-graduação, mas também começar lá. Não só para prepará-los para a bioética no sentido específico, mas como um mecanismo de formação de cidadania.